Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Vigilante, Boku no Hero Academia Illegals, né? Episódio 7, vamos lá que esse episódio é muito... Cara, tem muita coisa, é o episódio mais completo que a gente teve aí sobre esse universo de Boku no Hero e vai dar um trabalhinho. Então, ajudem aí o canal, temos aqui livepix.gg/bambam, temos aqui os membros, um salve para os membros e link da Shopee na descrição. Vamos lá! A gente começa aqui então com o Koichi tendo uma aula aí, né, que é sobre super-heróis, né, e também sobre justiceiros aqui, né, um negócio bem interessante. E aí o que acontece? Ele tá tendo dificuldade nessa matéria, e aí ele acaba então dando de cara aqui com uma mina que acaba querendo ajudar ele, né, ela chega chegando ali e tal, falando que ele tá tendo dificuldade, que ele é uma parada que ele tem que resolver em grupo, inclusive, né, só que o Koichi é sozinho, né, por causa da questão lá dele ser um taradão, basicamente, né, e aí ela só oferece, não, deixa comigo, né. Aí tem umas minas aqui que chamam ela ali de Makoto, né? Falando que ela tá pegando novinhos agora, parece que ela é uma pegadora ou algo assim, né? Ela gosta mesmo de chegar chegando, né? E aí acontece que ela vai... Ela já estudou essa parada aí, ela fala ali que ela, parece que ela tá numa... como é que fala? Numa turma avançada do Koichi ali, né? E aí então ela fala ali que ela conhece o Koichi, inclusive, né? Ela conhece ele ali como o apelido que o pessoal deu pra ele, né? Tarado das ruínas do leste de Nahurata. Cara, que isso, que pesado. Enfim, mas ela precisa de alguém que more lá na região, né, pra poder ajudar ela numa pesquisa que ela tá fazendo, né. E aí a ideia é, ela ajuda ele ajuda ela, né, como ela coloca aqui, né, dar e receber. Pois é. Aí depois tem uma explicação aqui do que é um profissional, né, que eu vou deixar aqui na tela. E acontece que depois a gente vê aqui então a Popstep lá na casa do Koichi, né? Todo mundo fica à vontade lá, né? E aí acontece que o Koichi leva a mina pra lá, tal da Makoto, né? Pois é, ela zoando o lugar onde ele mora, realmente é complicado, né? E aí a Popstep se esconde ali, o Koichi entra primeiro pra arrumar o lugar, né? Pra não deixar ali ela ver a bagunça, não reparar na bagunça. E aí ele joga as coisas ali tudo em cima da Popstep que tava escondida, né? Ela tem que ficar calada em relação a tudo isso, né? E aí vem a parte legal desse episódio pra mim, que é essa história, né, de como funciona ali a questão dos justiceiros e dos super-heróis aqui no universo de Boku no Hero. Eu achei muito legal, sério, tem paralelo com praticamente tudo que a gente vê aqui em Boku no Hero, tá? A começar pela história aí dos justiceiros, né, que os justiceiros eles são basicamente uma segurança pública, né, ou seja, são pessoas do povo, né, que acaba ali, pessoas do povo que acabam tomando as rédeas aí da segurança quando o Estado entra em crise, né, então não tem como a segurança pública falha realmente ali, né, de policiamento, etc e tal, e aí os justiceiros é quem fazem a boa, né, acabam sendo a segurança que tem no momento, uma segurança que existe, que já foi feita. E aí ela comenta aqui que eles podem ser depois, né, vão se dissolvendo ali, sendo absorvidos pela sociedade de novo, ou falecendo, também é um jeito de ver aí a perspectiva, né. Enfim, tem várias maneiras aí de acabar com esses caras aí. O que acontece, né? Eles começam aqui a entrar na história sobre o paralelo, né? O que eles aprenderam ali na escola, no ensino médio, sobre a origem dos super-heróis, né? E os justiceiros estão ligados nisso, né? Porque no início, quando teve esse surto de poderes, não tinha nada, né? Isso aí a gente aprendeu mais ou menos ali por alto em Boku no Hero, né? No normal, né? Que não tinha nada, não tinha essa parada de super-heróis. E aí, algumas pessoas começaram a usar seus poderes para acabar com as tretas, né? E esses caras aí viriam a ser os justiceiros, né? E aí em cima desses justiceiros foram criando leis, etc e tal, né? Pra controlar o uso dos poderes ali, para não ficar uma coisa desenfreada e perigosa. E aí esses justiceiros viriam a ser os heróis, eles seriam os primeiros heróis ali, né? E aí ela pergunta pra ele qual foi o país em que começou a rolar o lance do heroísmo, né? Primeiro de todos ali. E é Estados Unidos, né? A terra do heroísmo aqui em Boku no Hero é os Estados Unidos, né? E aí ela comenta aqui, né, que na região ali onde teve, nessa parada aí, haviam 189 justiceiros, se eu não me engano, né? E depois eles foram virando heróis ali, né? Só que aí ela pergunta ali pro Koichi, né? Quantas dessas pessoas viraram heróis, né? E aí o Koichi fala, pô, verdade, né? Não tem como todo justiceiro virar herói, né? Alguns não podem, não é mesmo? Não tem não tem perfil heróico, né? Pois é. E ela fala aqui que desses 189, só 7 viraram heróis.
E o que aconteceu com os outros, né, desse número aí 189? Eles viraram vilões, eles foram taxados de vilões. Pois é, cara, mó doideira. E aí, isso foi uma espécie de segregação que aconteceu na época, que separou ali, né, criou uma espécie de casta ali, né, onde tem as pessoas consagradas, né, que são os heróis ali, e os vilões são pessoas meio que eram pessoas que ajudavam de certa forma ali, mas elas foram meio que, tipo, escanteadas, tá ligado? Porque elas não se encaixavam nos termos que eram considerados ali os heróis e tal, né? E isso aqui sou eu falando, né? Acaba também desembocando naquela treta do Shoji, que a gente vê agora no final de Boku no Hero. Por quê? Porque segregação gera preconceito. Já é um preconceito por si só segregação. Então, você acaba fazendo coisas... Isso vai escalando, né, para outras partes da sociedade até chegar naquela coisa do Shoji. Isso sou eu falando, tá? Não tá no episódio. E aí ela continua aqui, né, falando que essa parada é polêmica até hoje, né, porque algumas pessoas questionam que isso é um jeito de controlar também a sociedade, né, você passa por cima do direito de autodefesa das pessoas, porque as pessoas não podem usar seus poderes livremente ali em caso de legítima defesa, né, e vira uma coisa meio tipo, quem vigia o vigilante, né? Quem fiscaliza o fiscal aqui, né? Que é interessante, porque é uma coisa muito atual que acontece hoje em dia, inclusive no Brasil, inclusive. Tem paralelos atuais com o Brasil em Boku no Hero, eu fico impressionado até hoje com essa parada. Já falei outras vezes aqui no canal, né? Enfim, ainda que de maneira baixa, vamos dizer assim, né? Mas eu cheguei a comentar. E aí, ela comenta aqui, né, sobre essa parada aí, e, tipo, esse capítulo que eles estão falando é sobre isso, né, sobre a origem dos heróis e sobre os justiceiros aí, como eles se encaixam nessa história, né, como eles foram usados, inclusive, né, porque eles viraram heróis, alguns, né, e outros foram marginalizados, né, muito legal essa parada. E a Popstep vendo isso tudo de Voyager, né, doideira. Voyagerismo. Pois é, o Koichi agradece aí a aula e tal, né, e aí ela fala aqui sobre o que ela quer do Koichi, né, que ela quer saber mais sobre essa coisa aí, sobre heróis e vilões e tal, né? E aí acontece que ela quer conhecer o pessoal aí, né, da região que é justiceiro, né? Mó legal essa parada, pois é. E aí a gente acaba vendo aqui que ela quer que o Koichi ajude ela, né, nessa empreitada, né? Ela quer poder aí saber mais sobre os justiceiros aqui dessa região, porque ela comenta que eles são fósseis vivos, né? Eles são praticamente remanescentes um resquício daquela coisa dos justiceiros do passado, né? E ela pode agregar mais aí, colocar mais coisas aí nessa pesquisa que ela tá fazendo sobre os justiceiros e a origem do heroísmo, né? Interessante. E aí o Koichi vira meio que o segurança dela aqui nessa história, né? Ele entra de gaiato nessa história, porque ele conhece a região, talvez ele saiba como encontrar o pessoal e tal, né? Ajuda ela nisso, né? O Koichi gosta, a Popstep não gosta quando aparece aí depois que a mina vai embora, né? Aí a gente vê que essa mina é falsa pra cacete, até nos olhos dela ela é falsa, né? E mais do que isso, cara, ela é parente daquele detetive que tá procurando aí, né, esses vigilantes, que é o tal do Naomasa. Pois é, cara. Ela é da mesma família desse maluco aí. Se eu não me engano, acho que ela é a irmã mais nova, pelo que eu pesquisei, tá? E aí a gente vê aqui, inclusive, né, que, cara, ela é, assim, aparentemente ela é uma espécie de... Sei lá, ela tá investigando, sabe? Tipo uma repórter ou coisa assim, né? Mó louco. E aí ela até foi uma conversa legal aqui com ele, que ela fala aqui sobre a questão do... Ela pede informações ali sobre heróis e vilões e tal, né? E ela fica enchendo o saco dele com isso, porque ele fala, não vou dar informação, cara. Eu sou detetive, tá ferrando meu trabalho, né? E ele fala que é pra ela, beleza, você pode até se meter com os heróis, mas com o vilão não, beleza? Porque a vilão tem toda aquela coisa de... Geralmente eles estão atrelados com algum tipo de crime envolvido na sua origem e tal, né? E aí ela até fala aqui sobre a questão do politicamente correto aqui, né? Que ela fala aqui sobre que é pra eles irem atrás é pra combater a ofensa, não o ofensor, né? E tal, né? Que é pra reprimir a ofensa, não o ofensor. E aí ele, tipo, o pior é que ela tá certa, né? Ela realmente tá certa. O problema é o contexto, né? Pô, o cara é detetive, tem momentos que não dá pra você só só combater a ofensa em si, né? Tem que ir direto na fonte. Mas enfim, né, o cara pede aqui pra tomar cuidado, né, com pessoas que possam atravessar a linha, né, cometer excessos aí, né. O que ela claramente não tá nem aí, né, o negócio dela é o trabalho ali. E tem aqui a Popstep reclamando aí com o Koichi, né, sobre essa mina que ela é folgada, que ela entra como se o lugar fosse dela, né, toma conta do espaço. Não, ninguém faz isso aqui não, né, ninguém faz isso aqui não, pois é. Depois a gente tem aqui o Koichi treinando aí com o Knuckle Duster de novo, né? E dessa vez ele mostra ali que ele usa os poderes dele de um jeito mais inteligente, né? Onde ele consegue ali usar o deslizar usando mais as pernas pra fazer drift, dar rasteira, tomar distância assim e perder o cara de vista, dar ré, etc e tal, né?
E, pô, o Knuckles Duster fala, pô, tu melhorou, mano, isso aí é legal, é bem maneiro, né? A Pop Step não tá de mal com ele, não gosta, né? Fala que é irritante, e o Knuckles Duster fala que isso é bom também. Ser irritante é legal também, porque irritar o adversário abre mais brechas legais aí no combate, né? E aí depois o Coit fala com o Knuckle Duster o que aconteceu, vê que a Pop Step tá bolada, né? E aí ele fala, pô, cara, tu deu mole, esse negócio aí da mina ficar investigando a gente pode dar merda, né? Vai bater polícia aqui, vai bater vilão aqui, vai ser uma desgraça, né? Mas sempre dá pra pagar alguém, né? Sempre dá pra pagar as pessoas, né? E aí ele pega ali o soco inglês, o Coit, calma aí, cara. calma aí, pô. Deixa que eu me viro aí com ela, né? E aí o cara, beleza, vou te dar uma chance, mas você tem que separar a sua vida pública da privada, né? O que é interessante, porque o Coit não sabe o que é vida pública e o que é privado aqui, né? Tipo, mó doideira, né, pra ele. Mas realmente, se você for pensar, a gente não conhece nada do Knuckle Duster até agora, estamos no episódio 7. Pois é, tem essa. E aí o Coit se encontra aqui com a mina e tal, né? E aí ela comenta aqui sobre o assunto lá, um assunto que ela falou que era segredo, né? Que era o que diferenciava ali os heróis e os vilões exatamente, né? Essa questão aí de serem dos justiceiros ali, que tornava um herói e outro vilão, né? E ela fala aqui que principalmente a popularidade, né? Ela comenta aqui, e a gente tem uma parada muito legal, uma explicação muito legal que ela comenta aqui, né? Que é da tese dela, na verdade, né? Porque o que acontece? Os heróis, eles têm uma imagem, né? Pra zelar. E quanto mais eles zelam por essa imagem, mais do bem, vamos dizer assim, eles têm que parecer perante a população. Então tem um serviço aqui deles serem aquilo que a gente vê em Boku no Hero, né? Que é o símbolo da justiça, o símbolo do que é certo, né? Do que fazer direito, né? Isso vale para todos, né? Só que não há regulamentação para os heróis em questão de poderes. Tipo, não há como você fazer com que um cara use o poder de devidas maneiras, tá ligado? É muito, porque são vários poderes diferentes, é muito amplo isso aí, né? Então, basicamente o que faz com que a pessoa seja um herói é que ela tem o caráter próprio de controlar, de usar da maneira correta o seu poder, né? Enquanto os vilões são a moda culhão, né? Que a gente conhece aí em Boku no Hero. E ela fala, inclusive, que o ranqueamento de heróis é uma parada de incentivar isso, né? Os heróis eles têm que ser sempre mais heróicos, vamos dizer assim, mais certinhos ali, né? Com seus poderes, mais responsáveis e tal. E o ranking é muito sobre isso, né? Quanto mais responsável, mais heróico você for, mais você sobe no ranking, né? Bem legal. E que essa lei já foi diferente, inclusive, ela comenta aqui, né? Foi um pouco mais, parece que foi amenizada ou coisa assim, né? E aí ela quer saber aonde se encaixam esses justiceiros aqui de Nahurata, né? Doideira. E o Coit é quem vai gravar aí a entrevista que ela vai fazer com a população local. Ela não precisa necessariamente dos justiceiros, né? Mas a opinião que as pessoas têm sobre eles. O que nos leva a uma turnê muito legal aqui, né? Porque o Coit encontra várias pessoas aqui, né? Alguns são conhecidos, como essa galera aí, o Ciclope e o Wolverine aí, o cosplay, né? Dos dois. E o Coit... Fala nada não, hein? Tem um maluco aqui que fala que... Galera que fala que o T-Crawler lá, que é o Homem-Esforço, né? Ele é meio nojento, né? Com aquela parada de se rastejar e tal. Tem as crianças aqui que zoam a Pop Step porque é por causa da raba dela, né? Com a raba de fora. Muita gente fala no caso da raba dela especificamente, nem fala muito dela, né? Tem aqui o pessoal que fala do velhote, né? O Knuckle Duster. Ele tem aqui, no caso, a mina lá, Hashizuka, acho que assim que chama, né? E aí o Coit tá tampando sem querer, ele botou o dedo ali na frente, né? Às vezes eu faço essa merda aí. Tampou ali a cara dela na câmera, isso seria muito importante na verdade, né? Enfim, o pessoal fala com medo, né? Do Knuckle Duster. Tem o gráfico aqui que eu vou deixar grandão rapidinho aqui na tela. Já vou diminuir. E a gente vê aqui então, né, que ficou aí, ela pegou uns dados interessantes, né? De repente ela é roubada por um cara, um homem-pássaro ali, que ele consegue driblar várias pessoas, dá de Braldinho, literalmente jogando futebol. Ele tem uma bola de futebol ali, né, que ele vai fatiando as pessoas ali, muito louco, né? Vai fintando, né, as pessoas ali. E esse cara é o tal do, como é que é? É Emperor Yotsura, acho que é assim que chama. Que basicamente ele é um pinguim, na verdade, né? Vai ficar parecendo um... Até gente zoando flamenguista porque ele parece um urubu, não tem como. Infelizmente ele parece. E aí a habilidade dele é futebol. Tipo, nada a ver. Até o próprio narrador comenta, cara, isso é um poder? Sei lá, né? Meio esquisito. Mas realmente ele tem aí uma super habilidade de futebol, sinistrão. A habilidade física dele ali, né? O porte físico dele faz ele ser um baita jogador, né? Ele é uma referência ao Super 11, se eu não me engano. E aí o Coit tenta usar o que ele aprendeu lá, ensinou lá pro Knuckle Duster, né? Mostrou pra ele lá, só que o cara é o ponto fraco do Coit, porque ele dribla o Coit, né? Ele não deixa o Coit dar rasteira nele, ele pula ali os carrinhos que o Coit tenta dar e tal, e dá uma bolada nele lá, Super 11, né? Usando especial e tal, né? Bem legal.
E aí o Ciclope que tava ali atrás do maluco dá uma rajada ótica nele e o Wolverine ele acaba comendo o cara na porrada depois, né? O Coit consegue salvar ali o notebook, que saiu voando, tem que apartar a briga depois, né? Dos dois malucos aí. E aí ele fala com a mina de novo, a tal da Makoto, né? E aí ela fala que tem uma última pergunta pra ele e aperta a mão dele, cara. Sendo que ela usa aqui um poder dela secreto. Que ela tem um poder aqui, que ela pergunta se ele é o Homem-Esforço, né? E a gente vê aqui que ela tem a habilidade como é que é? Polígrafo, se eu não me engano, acho que é assim que fala. E aí ela errou na pergunta, mas o poder dela realmente ia funcionar, né? Só que, como ela perguntou se ele é o Homem-Esforço, ele falou não. E realmente, ele não é, né? Ela usa ele e fala que não é, né? Realmente, ele acredita que ele não é. E aí ela até se encontra depois com o irmão ali falando, pô, cara, acho que eu tô perdendo o jeito, sei lá, né? Eu tinha certeza que eu tinha uma pista boa sobre esse negócio, mas não deu em nada, né? Acho que eu tô perdendo o jeito. E no final tem aí a galera, né, reclamando aí da pesquisa dela. E o Knuckles diz assim, cara, que se dane essa merda, cara, na moral. Dane-se, né? Enfim, isso aí não é o mais importante. Mas, cara, achei legal, foi bem instrutivo, vamos dizer assim, né? Esse episódio foi muito, muito legal mesmo, muito interessante esse episódio aqui, falou várias coisas legais sobre o universo de Boku no Hero. Algumas coisas a gente já sabia, mas foram melhor aprofundadas, melhor explicadas e tal. E a teoria dela não tá tão errada não, na verdade. Aquela teoria lá da popularidade dos heróis não tá realmente errada não. Faz muito sentido, na verdade. O controle também, né, social ali que tem em cima disso. Bem legal mesmo. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam desse episódio, os comentários são de vocês. Muito obrigado quem assistiu a esse vídeo. Valeu, nerds! Fui!